Olá pessoal, confesso que esta semana tive muita dificuldade para gravar, porque os sentimentos dentro de mim foram muito fortes, de tristeza, de medo. Eu acho que todos compartilhamos desse momento. E finalmente também percebi uma coisa que estava me incomodando muito, e é disso que eu quero falar. Trazer aqui o meu amor para todo mundo que está sofrendo, né? Que somos, de alguma forma, todos conectados, mas aqueles que diretamente perderam entes queridos ou estão adoentados, realmente estão sofrendo muito. E pensar que todo esse sofrimento, ou pelo menos parte desse sofrimento, parte, não todo, claro, parte desse sofrimento poderia ter sido evitado, me trouxe um sentimento de revolta muito grande. E aí eu comecei a analisar a minha revolta e comecei a perceber que ela não tem sentido de fato, porque a gente toma as decisões de acordo com a nossa capacidade de tomar decisões. Fazer o que precisa ser feito, de fato, provamos para o mundo todo que não fizemos. Ou seja, não basta saber, não basta o conhecimento horizontal que está por aí, não basta o conhecimento que vem da televisão, dos livros, das pessoas que falam, dos médicos, não basta. Percebemos que não basta. Tomamos decisões como se desconhecêssemos tudo isso. Como se não tivéssemos ouvido falar em máscara, em álcool gel, em distanciamento social. Como se não tivéssemos ouvido falar em vacinas que já estavam nascendo e ignoramos. Como se não tivéssemos conhecimento dos dados que chegaram até o Brasil antes, né, do Brasil entrar nesta crise imensa. Simplesmente tomamos decisões sem nenhum conhecimento interior de como tomamos decisões. Ou seja, não fazemos o que precisa ser feito porque ignoramos essa conexão, essa responsabilidade do ser humano. Usamos dinheiro reservado para o Covid para várias outras coisas, para campanhas políticas e para tudo mais. E digo usamos sim, porque somos nós todos. Enquanto a gente achar que é só uma turma, a gente nunca vai mudar como sociedade. Então, ou a gente se considera responsável por tudo, ou a gente não é por nada. Porque eu sei que eu sou responsável por mim, você é por você, mas nós temos uma responsabilidade com tudo que está acontecendo. Porque assim, quando nos promovemos a essa responsabilidade, temos o poder de criar, de falar, de parar as pessoas na rua e conversar, ou pelo menos trazer para as pessoas que a gente conhece, conversar mais, trazer, sensibilizar o que acontece, por que você não faz o que precisa ser feito. E sim, muita gente não tem condições de ficar em casa o tempo todo. Demoramos demais para assumir também a máscara. Então, não estou falando só de ficar da reclusão em casa, mas estou falando de máscaras, de comprar vacinas e de tudo isso, que a gente já sabe que não foi feito. E o tema para mim hoje é perdão. Como é que eu, então, conhecendo todas as vezes, olhando para todas as vezes que eu falei que precisava fazer alguma coisa e não fiz, por que eu não fiz? Como eu posso me perdoar de tudo aquilo que até hoje eu disse que ia fazer e que era importante para mim e para o mundo e não fiz? E talvez esse seja o grande caminho para a gente perdoar as pessoas que não fizeram o que precisa ser feito. Todos nós, de alguma forma, não fizemos tudo o que precisa ser feito. Mas muitos exageraram. Ignoraram, inclusive, por medo, com certeza, ignoraram por medo uma pandemia. E o medo nos mata, porque o medo faz com que a gente tire o foco daquilo que é preciso.
Portanto, eu clamo aqui que todos nós possamos ir além da compaixão e tocar o perdão por todos aqueles que até agora tomaram atitudes que agiram pela emoção invisível, pelo inconsciente, pelo desequilíbrio, pelo conhecimento fútil que a gente recebe às vezes, porque a gente não transforma isso em real. Então ele fica fútil, por mais importante que seja. Então eu clamo aqui o perdão por todos nós, para que a gente se perdoe pelo que a gente construiu e a partir desse perdão a gente comece a construir um novo mundo. Comece a perceber que existe algo maior e a gente é responsável por tudo isso. E é a única forma que eu consigo entrar em paz comigo mesmo. E por isso eu compartilho aqui. Eu me perdoo e eu quero perdoar a todos que ainda não perceberam o quanto esse sofrimento pode ser minimizado. O quanto a gente pode realmente trabalhar e fazer aquilo que precisa ser feito. Como indivíduo, como família, como amigos, como sociedade, como empresas, como governo, como país, como tudo. E parar de fazer tanta besteira. E quando eu chamo de besteira, eu digo desviar daquilo que não é besteira. Desviar daquilo que é preciso ser feito. E quando a gente desperdiça a nossa vida, nosso dinheiro, nosso tempo, para ter poder, ou para sair na rua do jeito que eu quero, ou fazer o que eu quero do jeito que eu quero, sempre fazendo o que eu gosto e não o que é preciso, então a gente está se colocando como vítima de um vírus e ele nos mata. Fico aqui clamando perdão por tudo que eu já fiz que não funcionou. Então, quando eu olho para o outro, eu percebo que também pessoas, às vezes, não conseguem fazer. E essa, entre aspas, ineficiência se torna um mal no mundo. Se torna doença, se torna morte antecipada. Se torna realmente uma maldade para todo mundo. E essa maldade, não vou dizer que ela é proposital, mas ela vem da nossa falta de conhecimento vertical, falta de conhecimento interno, da nossa experiência, falta de conhecer como é que a gente toma decisões, falta de entender como que a gente pensa, o nosso mapa decisório, o que a gente sente, falta de poder compartilhar, de ter empatia, ou seja, estar em sentimento, falta de amor, falta de inteligência. Isso não é culpa de ninguém. É uma sociedade, é um mundo que vem se mostrando ineficiente há muito tempo e que chegou ao auge ao lidar com algo sério, que não dá para levar na brincadeira, que não dá para ir dançar o bebê e esquecer. Não dá, como dizem por aí, para jogar lá para o fundo do poço. Não dá. É algo sério e mata. E tira a vida de milhões de pessoas. E isso é porque a gente não soube, ou a gente ainda não aprendeu, a lidar com o que a gente não gosta de fazer. Isso é porque a gente ainda não percebeu o poder maior que nós temos de não ser vítimas do que acontece fora de nós. De termos um poder maior para tomar as decisões inteligentes que são necessárias para um momento desse. E que no momento melhor podem te levar a realizar tudo o que você quer. Eu falo isso para mim, olhando para o espelho. E falo aqui com você que me ouve. Que nós precisamos dar o grito da liberdade dessa vítima que a gente criou. E passar a ser autorais. Realizar realmente aquilo que precisa ser realizado. Independente se eu gosto ou se eu não gosto. É isso aí. Um grande abraço.